temos tanta debilidade, Senhor, mas graças ao Teu grande Espírito Santo, que nos mantém na caminhada, que nos mantém crendo, que nos segura, Pai, para não inclinar para a direita nem para a esquerda, mas ficar com nossos olhos focados no alvo da soberana vocação, que é Cristo. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor, agora é o momento da Tua palavra, Pai, o qual nós vamos, Senhor eterno, pela Tua misericórdia, falar a Tua palavra para o Teu povo. Pedimos a inspiração divina, a unção do Teu Espírito, só o Senhor, Pai, para nos inspirar e para revelar a Tua palavra em cada coração. Unge também a igreja para captar aquilo que o Senhor quer que falamos hoje, Pai. Tire toda a atmosfera contrária, nuvem escura, coisa de incredulidade, dúvida, seja banido do nosso meio toda coisa negativa e contrária à Tua palavra. E nos dê um bom sermão nesta noite, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos, com humildade de espírito, no nome precioso de Jesus Cristo, Teu Filho, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos alegres, amados? Ainda de pé, tem um hino especial aqui a pedido do nosso irmão. Nós vamos cantar o 264. Meia dúzia e 4, irmãos. Vamos cantar esse louvor antes de passarmos para a mensagem. No cenário, no alto do Calvário, ali estava Jesus a padecer. E o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Na cabeça uma coroa de espinhos. Jesus sofreu com toda humildade. E o sangue que corria em sua face era a lembrança de toda a humanidade. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Jesus estava humilde e amoroso, quando uma lança seu corpo transpassou. E o sangue que banhava o madeiro todos nossos pecados perdoou. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Glória a Deus. Amados, ainda de pé, antes de lermos a mensagem, eu quero transmitir à igreja que nós temos 4 mensagens novas, irmãos, que já é para ter distribuído, mas por falta do tempo suficiente para distribuir, nós ficamos impossibilitados de distribuir essas mensagens e agora está ali. No final do culto, cada família, cada irmão, cada pessoa que é batizado, pode passar ali
tá? Na mesa ali no átrio, o irmão Gideone vai dar, são 4 mensagens para cada irmão. São mensagens diferentes. E eu tenho mais 2 ainda que chegaram, que eu tenho que distribuir ainda mais para frente. Então você pega a mensagem, leia a mensagem, amém? Não é só para armazenar, guardar lá, não. É para ler a mensagem. O segredo de Deus está nas mensagens. E essas mensagens é sem ônus, não cobramos nada, tá? Ainda que você pode, como você sabe, né, traz lá um alimento, um café, um sabão, um açúcar, alguma coisa, para formar nossa cesta básica para os irmãos e irmãs desempregados que precisam de uma cesta básica aqui na igreja, tá bom? Esse é o recado. Agora, o próximo, vamos para a mensagem, amém? Vamos abrir a Bíblia, amados. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio 18. Deus abençoe os irmãos, irmãs, pessoas que vieram adorar o Senhor conosco nesta noite. Amém? Sinta na casa do Pai Celestial. Deuteronômio 18, verso 15 em diante. Glória a Deus. Diz assim, amados: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvirei. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecemos a palavra que o Senhor nos falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Amém? Agora, irmãos, mais uma escritura, que vamos para Zacarias. Zacarias está antes de Malaquias, penúltimo livro da Bíblia. Zacarias 13. Glória a Deus. Zacarias 13, 3. Apenas o versículo 3. Diz assim. Tá bom o som, irmãos? Tá bom? E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Amém? Agora, irmãos, mais uma escritura final, que é Atos, capítulo 2. Vamos para Atos dos Apóstolos. Atos 2:8. Diz assim, irmãos:
Atos 2:8, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeu como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? E os outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Amém? Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar, amados. Igreja, hoje quero falar um pouquinho aqui sobre falsos profetas, falsos pastores, falsos profetas que profetizam mentira. No Velho Testamento, o falso profeta, ele era morto automaticamente, entendeu? Ele era morto assim que ele profetizava uma mentira, o próprio Deus permitia que ele morresse. Tá? Você pode ver que o falso profeta Ananias, né, questionou a profecia de Jeremias, quando Jeremias trouxe uma profecia que Israel ficaria 70 anos no cativeiro. Então apareceu lá um tal de Ananias, tá? Né, enfiado lá junto com o rei, e profetizou, não vai ficar 70 anos não, é só 2 anos só, tá? É só 2 anos e assim diz o Senhor e tal. E essa profecia de Jeremias aí não é assim, bem assim não e tal, e questionou a profecia de Jeremias. E esse jugo aí de Jeremias tal, e quebrou o jugo que estava nas costas de Jeremias, né? Porque Jeremias tinha trazido um jugo de madeira. E depois Jeremias falou, então é assim, trouxe jugo de ferro. E falou, é 70 anos e é assim diz o Senhor. E naquele mesmo ano, Ananias, o falso profeta, morreu. Porque profetizou mentira. Hoje, irmão, você não vai ver pessoas profetizando mentira e morrendo. Mas eles morrem espiritualmente. Tá? Espiritualmente eles morrem. Mas o que nós queremos falar hoje aqui, irmãos, eu quero falar sobre alguns assuntos. Eu trouxe até um globo aqui, ó, tá? Planeta Terra. Vou mostrar para vocês aí, ó, tá? Que eu quero mostrar aqui um pequeno segredinho para nós, para quem entende um pinga-letra, né? Sobre profetas, tá? Sobre profeta. Vou falar baseado nesse globo aqui, que é o globo da Terra, tá? Onde tem os continentes aqui, tá? Já nós vamos entrar nesse assunto. Mas voltando lá, eu creio que vocês creem que o irmão Brana é um profeta verdadeiro. Amém? O que faz um homem ser um profeta verdadeiro? Tá? São uma coisa chamada vindicação. Tá? Vindicação é que faz ser um profeta, um pastor, um evangelista, seja quem for um homem de Deus, ser verdadeiro, é o que vindica ele, tá? Deus vindica aquele homem com algum sinal, tá? Com o cumprimento da palavra, né? Por exemplo, um pastor, qual é a vindicação de um pastor, ou qual é um ofício pastoral que ele é um pastor? As ovelhas, amém? As ovelhas mostram que aquele homem é um pastor. Desculpe o que eu vou falar, pode até ser pastor de bode, tá? Ou de porcos, tá? Mas ele lidera alguma coisa. Tem um pastor de mula, né? Tem um pastor de porcos, tem um pastor de ovelhas também, amém? Então o profeta fala, alguma coisa alguém lidera, então você tem que discernir, tá? Aquela liderança. Então, amados, o profeta, irmão Brana, na mensagem, por que tiveram que ser pastores? No parágrafo 188, ele diz assim, nenhum homem tem direito de entrar ao sagrado púlpito a pregar a palavra, até que haja feito assim como Moisés fez, encontrar-se com Deus, ele mesmo,
sobre os terrenos onde não haja explicação feita por algum teólogo que possa explicar isso fora. Moisés esteve ali. Não importa o que os mensageiros de Israel hajam dito. Isso é tonteria. Tu somente imaginaste que viste isto. É tonteria. Você não podia tirar isto dele. Ele sabia. Ele esteve ali. Foi a ele que aquilo aconteceu. Nenhum homem, por meio de um grau teológico ou algum grau de doutor, tem o direito de entrar ao púlpito para reclamar a mensagem de Jesus Cristo, até que ele haja primeiro se encontrado com Deus cara a cara no pilar de fogo. Amém? Por isso que eu disse que cada um de nós tem que ter tido uma experiência, irmão. Eu tive a minha. Todo pregador, profeta ou pastor, ele tem que ter uma vindicação. Tá? Senão ele não pode subir aqui no púlpito. Ele pode até subir por um tempo, chega uma hora, vai acontecer alguma coisa com ele, e ele não vai permanecer. Tá, mas eu não quero ficar nisso aqui, que eu quero seguir, porque tem várias coisas aqui para nós falarmos nesta noite. Amém? Amados, veja, foi no primeiro século que o evangelho foi anunciado. Como eu lemos aqui em Atos dos Apóstolos, vocês viram aqui que quando o Espírito Santo derramou no dia de Pentecostes, tá? Estavam ali naquela festa pentecostal, tá? Que era uma festa, irmão, que vinha gente de todos os países, de todas as nações, estavam ali, tá? Participavam daquela festa. Então, por isso que quando Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, então muitas pessoas queriam aquele Espírito Santo que foi derramado. Você pode ver que eles perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Nós queremos isso aí que vocês receberam. Então Pedro pregou para aquele povo ali, Pedro, Tiago, João, Filipe, né? Pregou para aquele povo no dia do Pentecostes, tá? Então, no primeiro século o evangelho foi anunciado da Judéia, tá? E os ouvintes de Pedro no Pentecoste atingiu 10 regiões no mundo, onde lemos Atos 2:8. Partos, Medas, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Roma, cretenses, árabes, todos ouviram a palavra. Amém? Então o globo da Terra, irmãos, o planeta Terra, está dividido em 5 continentes. Tá? Europa, Ásia, África, amém? América, continente americano, tá? E Oceania, lá embaixo, onde está a Nova Zelândia, a Austrália, aquele povo para lá. 5 continentes. Está tudo aqui, os 5 continentes nesse globo, tá? Eu anotei tudo aqui. E tem um outro continente, irmão, que já foi coberto por águas, principalmente, se não me engano, do dilúvio, né? Que só tem resquício de uma civilização passada, está nas profundezas do mar. Se não me engano, é o tal de Atlântida. Já ouvi falar. Seria o 6º continente, tá? Mas esses 5 continentes, irmão, o evangelho aqui, no dia de Pentecostes, a pregação de Pedro, dos apóstolos, atingiram 10 nações praticamente. Está entendendo? Então o evangelho foi esparramado pela Europa, pela Ásia, porque Deus levanta o apóstolo Paulo, que faz 4 grandes viagens missionárias, tá? E o evangelho esparramou pela Ásia, tinha a Ásia Menor, né? A Ásia Menor é uma parte aonde se encontrava as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas aqui, irmão, da Ásia, ficava na parte da Ásia Menor, tá? E o evangelho dos apóstolos, então, varreu toda a Ásia, tá? Passou pela Europa, desceu para a África, amém? Que está aqui, nesse canto aqui embaixo, da África. E o evangelho foi penetrando em todos os continentes da terra. E o que aconteceu?
Aconteceu, irmãos, que o irmão Brana, que é um profeta por excelência, né? Por isso que nós temos que ler minuciosamente a mensagem, meditar no que está lendo. E o profeta irmão Brana disse: se eu me equivoquei em alguma coisa, fiquem com a Bíblia. Amém? O irmão Brana foi muito homem para falar isso. Se eu errei, se eu falhei em alguma coisa, em alguma interpretação, vocês deixam de lado. Fica com a Bíblia. Mas ministerialmente, espiritualmente falando, eu não achei nada ainda. Na luz da revelação, aonde o irmão Brana saiu fora. Pode ter algum equívoco de palavra, né, irmão? Do inglês para o português, de tradução. Mas na parte espiritual, desculpe a expressão, eu tiro o chapéu para o irmão Brana. Tá? Porque o que ele falou, irmão, Deus vindicou. Amém? Então eu quero seguir aqui, porque eu não sei se esse relógio vai dar tempo. Então veja, Israel, a nação de Israel, irmãos, está aqui. Tá? Eu coloquei uma fita roxa aqui, está vendo uma fita roxa? Que representa a redenção. Israel está bem aqui, ó. Tá? Bem aqui. Israel está localizado no Oriente Médio, ao longo da costa leste, no Mar Mediterrâneo. Faz fronteira com Líbano, Síria, e Jordânia e Egito. Ele fica na junção de 3 continentes: Europa, Ásia e África. Amém? Como que pode, né, irmão? Israel está, aqui está a Europa, aqui está a Ásia, e aqui embaixo está a África. Israel está bem no meio, tá? Chamado Oriente Médio. Está bem ali. E dali o Evangelho, porque se nós pegar o globo e arrumar ele, tá? Israel fica no centro do planeta Terra. É como se o nosso umbigo, como está no centro do nosso corpo, Israel está no centro do planeta Terra. Dali que esparramou o Evangelho para o mundo. Amém? Para as nações. Pastor, o que tem falso profeta? Calma, vamos chegar lá, para você entender as coisas. Então, amados, veja. Então a mensagem passou da Ásia para a Europa, África, América do Norte, América do Sul, e agora volta para o leste, no Oriente. Em outra linguagem, a mensagem que saiu lá do Pentecoste, passou por toda a Europa, a Ásia, amém? Descendo até lá embaixo, na Oceania, voltou, sapecou toda a África, porque a África, irmãos, está do lado ali de Israel. Como que não poderia eles ouvir a palavra, né, os africanos? Né? Eles ouviram a palavra muito, muito antes de que muita gente. Tá? E depois, os Estados Unidos, que foram praticamente descobertos pelos espanhóis, né? Mas quem colonizou foi os ingleses. A mensagem, chega nos Estados Unidos. Amém? Porque a palavra do Senhor tinha prometido, em Zacarias também, capítulo 14, versículos 7 a 9, que no entardecer haverá luz. Amém? No tempo da tarde haverá luz, quer dizer, haveria uma mensagem, uma luz saindo lá do entardecer. Tá? Por quê? Porque o Evangelho, irmão, o profeta fala que ele viajou, igual o sol viajou. Você vê, nós estamos aqui, mas o sol nasce ali. Amém? Ele atravessa aqui os céus, né? E se põe aqui, ó, atrás de nós. Tá? Então aqui é o Oriente. Tá? Aqui é o oeste dos Estados Unidos, está aqui atrás de mim. Aqui está a América. Aqui está onde o sol desce. Mas aqui na minha frente é o Oriente. É o chamado leste. O sol nasce no leste e põe no oeste. Amém? Então assim o Evangelho também saiu de lá do Oriente e veio para o Ocidente. E passou por todos esses continentes. Tá? E agora o Evangelho, como a gente prega, está voltando. Amém?
voltando para Israel novamente. Tá? Essa é a mensagem que pregamos, a palavra de Deus, que veio com o 7º anjo, vai voltar para o judeu, para Israel, para terminar com as 2 oliveiras, que é Moisés e Elias. Amém? Então eu quero seguir aqui. Ele fala, veja, Paulo foi às ilhas, Itália, né, com Irineu, na França, Martim, Columba, na Escócia, passou pela África, Lutero na Alemanha, Wesley na Inglaterra, e dentre esses, Deus usou um Moody, um Finney, um John Hus, um Knox, um Calvino, até que chegou na América com o irmão Branham. No entardecer haverá luz. Amém? Então o evangelho, irmão, chegou nos confins da terra. E agora, por que estamos entrando nesse assunto? Porque tem surgido, irmãos, profetas. Amém? Profetas que batem no peito e dizem, eu sou profeta. Tem pessoas que entraram na mensagem, ficaram anos e anos na mensagem, e depois se intitulou profeta. E você não vê nenhuma vindicação nisso. Por isso que eu estou aqui, porque eu quero deixar isso bem claro para a igreja e para os demais, depois que estiverem nos ouvindo. Amém? Então vamos seguir mais um pouquinho. Veja, mesmo hoje nós temos, você sabe que quando fala de falso profeta, as pessoas pensam no Papa, né? O Papa, irmão, ele é um falso profeta, porque profetiza mentira, é um anticristo, porque ele é contra Cristo, e vai chegar a ser a besta. Amém? Isso aí você sabe, porque está no percurso das 7 eras da igreja, sem vírgula de dúvida, não vou nem entrar em detalhes para falar sobre isso. Mas nós temos também William Soto Santiago, que já até partiu, se diz ser o 8º mensageiro, e temos também Cacou Filipe, um homem que se diz ser um profeta na Costa do Marfim, na África. Tá? Então aqui, irmãos, veja, aqui, nesse globo, aonde o evangelho saiu e atravessou por todas as partes do mundo, hoje o evangelho está voltando ao judeu. Se nós tivéssemos que crer em William Soto Santiago, estaria totalmente o contrário da percorrida do evangelho, porque William Soto Santiago estaria aqui embaixo, no Porto Rico. Vocês estão me entendendo? A percorrida da mensagem, Deus teria que descer com a mensagem lá embaixo. Isso quebraria a linhagem, porque eu vou ler aqui da onde o Mombrana fala. Muito bem, mas e o Cacou Filipe? O Cacou Filipe está aqui embaixo também na África, num país chamado Costa do Marfim, tá? Bem aqui embaixo. Não teria como o evangelho, que já chegou na América, com o 7º anjo, ter que voltar para o judeu, em vez de voltar para o judeu, ter que descer lá embaixo, na ponta da África, para vindicar um Cacou Filipe, que se diz ser um profeta, que queima as Bíblias, que essas Bíblias não servem mais. Tá? E se intitula um profeta por excelência, ficou 9 anos na mensagem do Mombrana, né? Examinou todas as mensagens do profeta irmão Branham, e aí ele achou em 25:6 de Mateus, quando diz lá, chegando à meia-noite, né, houve-se um clamor, aí vem o esposo. Então ele se encaixou ali, e ele é aquela voz. Ele fala para todo mundo e prega para todo mundo que ele é aquela voz, né, que diz, eis o noivo, vem ao encontro. Né? Então, esse homem queima as Bíblias, criou uma nova Bíblia, tá? E desculpe o que eu vou falar, e está ganhando milhares de pessoas. Tá? O irmão Branham fala que a igreja começou com falsos profetas e terminará com falsos profetas. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ficar sabendo de pessoas, de irmãos da mensagem, que vai crer nesses profetas falsos, vão crer no 8º. William Soto era um 8º. Tá? William Soto se intitulava Moisés, Elias e Jesus Cristo, uma trindade de ofício nele mesmo. Mas, quer dizer, já partiu, né, irmão? Já dormiu com o Senhor.
Deus vai julgá-lo ele naquele dia, tá? Mas o que eu quero mostrar para a igreja, irmãos, que a mensagem aqui, ó, da América, ela vem para Israel. Ela não tem que ir para outro lugar. Vocês estão me entendendo? Ela não tem que fazer curva, ir para a África, ir para cá, não. A mensagem, se o profeta falou que agora ela volta para Israel, a mensagem não vai fazer desvio. É isso que eu quero mostrar. Tá? E eles vão me ouvir depois. Esse pessoal vai me ouvir. Simplesmente a mensagem volta para o Oriente. Não vai para a África. A África já teve o seu tempo. Amém? As nações já tiveram o seu tempo com o Evangelho. A Inglaterra já teve o seu tempo. A Inglaterra hoje é a mãe da apostasia. Não tem nada de Deus mais. Os Estados Unidos, o irmão Brando falou, eu não oro mais pela América. A América cruzou a linha. E desculpa, irmão, e nós no Brasil aqui também. O sistema está secando tudo. Está acabando tudo aqui. Tá? Agora não há mais evangelho no Brasil. Por quê? Porque o evangelho vai voltar ao judeu. Amém? Vai começar a iluminar para o judeu. Eu trouxe até aqui, ó, para vocês verem. Trouxe até uma lanterna aqui, ó. Tá? Para mostrar a luz para vocês. Do jeito que o evangelho saiu de lá, irmãos, atravessou, veio para a América, amém? Da América, ele volta para o judeu, ele não vai descer aqui embaixo. A luz, o profeta fala que a luz do evangelho é como o sol, amém? É como o sol, vou ler na mensagem para vocês. Aqui, irmãos, o profeta fala assim, mensagem, Cristo identificado mesmo em todas as gerações. Agora o sol se levanta no leste e se põe no oeste. Geograficamente essa é a direção de seu percurso. A civilização viajou com o sol. Também o evangelho. Lembre-se, o evangelho começou lá na Europa. Cruzou os mares para a Alemanha, da Alemanha para a Inglaterra, da Inglaterra através do canal para os Estados Unidos, na costa leste, foi para o oeste e agora, se for adiante, voltará para o leste novamente. Estamos no fim. Amém? Então o que eu quero passar para a igreja e para quem nos ouvir, é que o evangelho não vai descer para cá, não vai descer para a esquerda. Amém? Terminando o sétimo anjo aqui, irmão, o evangelho vai voltar ao judeu. Tá? Então o que isso mostra? Mostra que o tempo da plenitude do gentil acabou. Em potencial já acabou. Tá? Mas e esses profetas? São falsos. São falsos pregadores do evangelho. Que se batem no peito, ficam na mensagem um bom tempo. E depois não conseguem a essência da mensagem. Aí cria para si um título e começa a divulgar. Eu não vou longe não, irmãos. Não é só profeta. Pastores também. Pastores que caminhou com outros pastores no Brasil. Pastores que ficaram ao lado de pastores. Né? O que acontece? Agora eu não creio mais na mensagem. Eu não creio mais na mensagem. Saiu da mensagem. Naufragaram na fé. Eu pergunto, vai pregar o quê? O que esses pastores vão pregar para o povo sem a mensagem do sétimo anjo? Se eles forem fazer uma teologia, tudo bem, eles vão pregar teologia, que é uma pregação fabricada. Mas eu pergunto, sem a mensagem, esses pastores que saíram da mensagem, né, em Goiânia saiu vários pastores, não vou citar o nome, mas vocês sabem. Tá? Saíram da mensagem. Agora, desculpe a expressão, estão cuspindo no prato que comeu. Ficaram muito tempo na mensagem, né? Aí não ganharam o aval de Deus, não tiveram a humildade de permanecer humilde, ou até descer do banco, falando, eu não sou pastor, coisa nenhuma, eu vou para o banco. Eu achava, estava equivocado.
Não, Estriba permanece num púlpito, se intitulando ser um pastor, e agora começa a pisar na mensagem. Irmãos, existem duas coisas super perigosas. Nós andamos no centro do caminho. Nós não podemos andar na esquerda e nem na direita. Tá? Por um lado, a direita é um nicolaísmo. E a esquerda é um coré. Tá? O nicolaísmo, a pessoa fica com o pastor, fica com o falso profeta, fica com o pregador, e não fica com Deus. Isso é nicolaísmo. Nico conquista laita, o laico, o povo. Foi o que aconteceu com Eva. Eva, quando chegou na presença da serpente, o Satanás, usando serpente, falou para Eva assim, é verdade que Deus disse que não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal? Eva disse, é verdade, Deus falou que não pode, porque no dia que comer, certamente morrerá. O diabo, usando o serpente, disse, certamente não morrerá. Ele adicionou não, ele acrescentou não. O que Eva fez? Deixou a palavra de Deus e aceitou o não do serpente. Ficou com o serpente, mas não ficou com a palavra original de Deus. Isso chama nicolaísmo. A igreja fica com o falso profeta, fica com o falso pastor. O meu pastor não crê mais na mensagem. E continua lá. Vai afundar todo mundo. Porque quando a terra abriu e engoliu o Coré, irmãos, e o Datã e o Abirão, naquele tempo, que eles morreram, engoliu eles com a congregação inteira. Mulher e filhos e tudo. Então, quando a pessoa não cai no nicolaísmo, aí vem a contradição de Coré. E a contradição de Coré é assim. Coré era primo de Moisés. Coré chegou e falou, Moisés, é o seguinte, eu sou santo, o tanto quanto você é santo. Você é profeta, Arão é sumo sacerdote, por que eu não posso ser sacerdote? Por que eu tenho que ficar na administração do tabernáculo? Moisés falou, Deus escolheu você para ficar dessa forma. Não, mas você é profeta, Arão é sumo sacerdote, por que eu não posso ser também sacerdote? É aquela história que Deus mandou colocar as varas lá, e a de Arão floresceu, você sabe muito bem. Então a contradição de Coré, irmãos, é o seguinte, é que o Coré cria e defendia Deus de unhas e dentes, mas não aceitava o mensageiro de Deus. Por isso que eu falei que é centro. Você tem que estar no centro. Nicolaísmo fica com o homem, mas não fica com a palavra. O Coré, fica com Deus, mas não fica com o homem que Deus envia. Pastor. Então, irmãos, veja, Deus envia os seus pregadores. Lucas 10:16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Amém? São João 13:20. Quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe aquele que me enviou, esse é meu. Amém? Agora as pessoas não recebem o homem de Deus. As pessoas falam, não tem mais profeta. Irmãos, sempre teve profetas. Deus sempre usou homens. Agora é claro, como eu disse, esse homem tem que passar por uma vindicação. Esse homem tem que ser provado. Amém? Tem que ser testado. Tá? Carta de João 4, versículo 1 e 2. Provai os espíritos se são de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado. Como é que prova um espírito? Chegando o fogo da palavra no pé daquela pessoa. Se aquela pessoa rejeita a palavra original, significa que ele é um falso. Se a pessoa rejeita a mensagem, significa que ele é um falso. Tá? Então hoje, irmão, hoje tem muitas igrejas coraitas. Não, eu fico com a Bíblia. Fica com a Bíblia. Mas não fica com o homem enviado de Deus. Agora, você aplica em Jesus Cristo. Se fosse Jesus Cristo que viesse nesse mundo hoje, você, não te aceito não.
Ah, mas eu sou o Messias, eu vou morrer na cruz. Não, não te aceito não. Porque não recebe o homem que Deus envia. O Coré não recebia o Moisés. A terra abriu e engoliu ele com a congregação dele. E hoje muita gente quer Bíblia, crê em Deus ferrenhamente, mas rejeita o mensageiro do dia. Outros ficam com o pastor, até adúltero, caído. Mas não fica com a palavra. É outro lado. Então nós não temos que ficar nem de um lado e nem do outro. Nós temos que ficar no centro. Amém? Tem que ficar no centro da palavra. Então, amado, deixa eu seguir aqui. O sol se levanta no leste e se põe no oeste. O mesmo sol se levanta no leste e se põe no oeste. A civilização viajou com ele. Ela viajou por cima de 3 extensões de água, 3 formas de batismo, sim. Da Ásia para a Europa, Europa para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos. Não sei quanto tempo temos para trabalhar. O sol do entardecer está se pondo, mas tu prometeste ao profeta, haverá luz no entardecer. Vemos que o mesmo sol que se levanta no leste é o que se põe no oeste. A civilização viajou com o sol, e agora estamos na costa oeste. O evangelho viajou com a civilização. Agora, Pai, sabemos que este é o fim do evangelho, o fim do tempo, o fim da era. Ela está se desvanecendo na eternidade. Porém, tu prometeste que o Filho sairia, o Filho do homem se manifestaria. No último dia, isto aconteceria. As luzes do entardecer chegariam. Pai, agradecemos-te por isto, humildemente como é. Ainda assim, tu fazes de modo tão simples, muitas vezes, que passa por cima da cabeça dos grandes assim chamados profundos pensadores, e o revela a criancinhas de tal modo que aprenderão. Amém? Então você vê, irmão Brana, irmão, não vou citar, é mais de 50 mensagens do irmão Brana falando que a palavra, a mensagem do evangelho, circulou por todo o mundo e terminou lá na América. Amém? Porque é o 7º. No 7º termina tudo. Agora esse Cacau Felipe vem e fala, não, eu sou o profeta da meia-noite. Não tem mais profeta. Depois do irmão Brana, não há mais profeta dispensacional. O irmão Brana é um profeta dispensacional. De uma dispensação chamada graça. Amém? Esse é o profeta. O irmão Brana que vai apresentar a noiva ao Senhor Jesus Cristo. A pessoa, glória a Deus. Não adianta, irmão, a pessoa fala, eu não preciso de profeta. Irmão, sempre Deus usou profetas para apresentar a Cristo. Na ressurreição, nós precisamos do profeta ainda. Porque o profeta, irmão, vai devolver o evangelho ao judeu. Sabiam disso? O irmão Brana vai canalizar essa mensagem de volta com o judeu. Porque Paulo lá na era de Éfeso, Paulo, a primeira estrela, tirou do judeu e trouxe para o gentil. E quando trouxe para o gentil, os gentios se alegraram. Paulo falou, vocês são indignos de receber o evangelho. Eu não prego mais para vocês. E veio para o gentil. E nosso Senhor Jesus Cristo também veio para o judeu. Pregou 3 anos e meio para eles. E falou, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Terminando os 3 anos e meio, Jesus foi morto, crucificado, né, ressuscitado. Quando ele ressuscita, depois ele diz o quê? Ide às nações. O evangelho do reino será pregado a todas as gentes. E então virá o fim. Amém? Agora escute só, irmãos. Aqui eu marquei países que não aceitam o evangelho. 12 nações, 12 países que não aceitam o cristianismo. Embora, irmãos, o cristianismo já passou por lá, já varreu, já pregou, está entendendo? Já ganhou almas por lá.
Mas hoje os regimes que tem lá são regime anticristão. Tá? Como regimes comunistas. Que o comunismo veio por um endemoniado chamado Karl Marx, que morreu na pior vergonha do mundo. Karl Marx, do socialismo, do comunismo. Então essas nações, países que não aceitam o evangelho, mas o evangelho já patrolou toda aquela região. Hoje não aceita mais, mas ainda tem crente escondido lá. E quando eles descobrem, eles vestem ele com um pneu de caminhão. Pneu, veste a pessoa num pneu, enche de gasolina e mete fogo no coitado do irmão ou da irmã. Queima. Coreia do Norte. Conhece a Coreia? Já ouviu falar da Coreia do Norte? Eles adoram o presidente. Tá? Paquistão, Irã, Afeganistão, Eritreia, Índia. Onde o irmão Brana teve lá? Índia, o irmão Brana teve lá. Se tivesse eleito que ganhar, já ganhou. Um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas as coisas mais bizarras acontecem na Índia. Somália, Sudão, Iêmen, Síria, Líbia e Iraque. Esses países não aceitam o evangelho. Mas o evangelho já teve a sua... Você está me entendendo, meu irmão? O evangelho do reino será pregado a toda a gente. E desculpe, e nós do Brasil já está também. Já está fechando a torneira do evangelho aqui, tá? Pode esperar. Por quê? Porque a noiva vai sair de cena. O evangelho, quando voltar, quando aqui, irmãos, ó, glória a Deus. Quando clarear aqui, ó, está clareando, ó, vai voltar para Israel, com Moisés e Elias aqui, ó. O resto do mundo vai estar em trevas. Estão me entendendo? O resto, no Brasil, nós estamos aqui no Brasil, o Brasil ainda tem luz. Porque uma fagulha da luz do evangelho ainda está pendendo para nós, por causa do 7º anjo, que o evangelho desceu da América do Norte para a América Central e América do Sul. Nós estamos aqui, ó, pertinho onde a mensagem ganhou. Terminando aqui a mensagem volta do 7º anjo da América, volta para Israel. Amém? Por quê? Porque Deus tem 144 mil judeus para ganhar. Então, frisando, Cacau Felipe está lá embaixo, na costa do Marfim. O evangelho é para ir para cá, ó, onde o sol nasce. O evangelho não vai descer lá para um profeta que ficou 9 anos na mensagem, desviou da mensagem e agora bate no peito dizendo que é um profeta e não tem uma vírgula de vindicação. Ele criou umas ideias lá, que apareceu o anjo e que... Falar é fácil, né, irmãos? Falar é fácil. Quero ver comprovar igual o William Brana. Tá? Eu vou ler aqui. William Souto Santiago, se diz 8º, não tem 8º, irmão. Júlio Alvarada, na Bolívia, que as pessoas ajoelham e beijam o pé dele. Já morreu. Encontrei ele tomando, vi uma foto dele tomando uma cervejinha. Eu falei, como é que pode? É o Deus Júlio Alvarada. Eu falei, Deus Júlio? Bebendo cerveja? O que tem? O pregador falou para mim, se Jesus Cristo estivesse hoje aqui no Brasil, ele ia beber uma braminha. Eu falei, isso é blasfêmia. Irmã. Cadê Júlio Alvarada? Encontrei com seu pastor. Cadê o Júlio Alvarada? Partiu para a eternidade. Que eternidade, rapaz? Está enterrado esperando o julgamento. Cadê o William Souto? Morreu também. Agora tem esse Cacau Felipe pisando na mensagem. E tem que ter alguém para falar e esclarecer a verdade. Que o evangelho sai da mensagem do norte da América para Israel. Vocês estão me entendendo? Parece que estou falando em grego para vocês.
O evangelho sai do sétimo anjo e volta para Moisés e Elias. Africano, já era. A África, desculpe meu irmão, já teve o seu tempo. A África já teve o seu tempo de evangelho, de tanta coisa. O evangelho varreu a África. E está lá, o irmão Branham esteve lá, em várias vezes. Você acha que a mensagem é mais forte na África do que no Brasil? A mensagem do sétimo anjo. Lá é forte mesmo, porque o irmão Branham esteve lá. Agora esse Cacau Felipe se intitula o profeta da meia-noite. Falso. Amém? E diz que ele ainda tem que chapar para poder subir no púlpito para pregar. Então não dá, irmãos. Como que o povo, desculpe, o povo é fácil ser enganado. Como que o povo, desculpe irmão, só se não for eleito para engolir qualquer coisa. Então veja, os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, como eu disse, mas os espanhóis que chegaram lá primeiro foram na Flórida. A civilização viajou com o sol, também o evangelho. Você pode ver, irmãos, que o evangelho, profeta irmão Branham, se você ler o Salmo 84, diz assim, Deus é como o sol. Tá? Deus é como o sol. O sol nasce lá e atravessa o céu, né? E desce aqui atrás, vai para a América lá, norte da América. É a região onde tem o quê? Águias. Amém? Que é o quarto animal vivente. Porque o primeiro é o leão, o segundo é o boi, o terceiro é o homem, o quarto é a águia voando. De lá, o evangelho volta. Amém? Para da onde nasce? Do oeste, volta para o leste. Não tem como pegar o sol, irmão, e desviar o sol. Vamos falar que amanhã, segunda-feira, o sol resolve não clarear no Brasil. Ele vai desviar. Não, não tem como. Tá? Assim é o evangelho. Tá? O sol, quando nasce, ele vem iluminando tudo, irmão. Depois que ele se põe, o que ficou, fica o quê? Na escuridão. Então o que eu quero dizer é que o sol está voltando para o Oriente. O Brasil vai escurecer. Vamos entrar em trevas. Amém? Espirituais. Por isso você tem que ter azeite na sua lâmpada. Por isso você tem que estar preparado com as suas candeias cheias de azeite. Amém? Porque Cristo vem na meia-noite. Ele vem como ladrão. Que hora que o ladrão escolhe para roubar? Meia-noite. O ponteiro da justificação, o ponteiro da santificação e o ponteiro do novo nascimento tem que estar certinho na meia-noite. Amém? Quando ele bate meia-noite, Cristo desce para fazer o arrebatamento. Por que meia-noite? Porque ele vem provar a nossa fé. Já está provando. Cadê o povo? O povo não quer nada. O povo quer evangelho roto, evangelho fácil, evangelho que você pode fazer isso, fazer aquilo, que Deus não exige isso. Ah, é? Vamos ver na hora do frigir dos ovos. Irmãos, mensagem do irmão Branham, 102, Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Ele diz assim, ó, não esqueça essa palavra Oriente. Eu estou falando para vocês porque não é eu. É o profeta. De onde Jesus virá? Do Oriente, em uma nuvem de glória. Agora, desculpe aí os irmãos da nuvem, né? Que prega nuvem aqui, né? Que Jesus veio. Meu irmão, a nuvem foi lá no Arizona, lá nos Estados Unidos que apareceu essa nuvem. O próprio profeta está dizendo que Jesus vem do Oriente, não do Ocidente. Jesus vem lá de onde está a porta do leão da tribo de Judá. É onde está o sol nasce. Amém? Por isso que tem que conhecer a mensagem, irmão. Senão qualquer um vem e te ilude. Do Oriente em uma nuvem de glória. Onde o sol nasce, Oriente. Onde o Filho levantará, Oriente. Onde estava estabelecido o trono de misericórdia. Em direção ao Oriente. Porque tenho eu todos vocês assentados para este lado, em direção ao Oriente. Por quê?
O altar está no Oriente. Veremos isso daqui a pouco. Que lindo! Eu vou desenhar isto. Eu pedi a tantos quantos pudessem para trazer papéis e demais coisas, que obteremos estes mapas em poucos minutos. Você vê, o irmão Brana gostava de ilustrar. Então, irmãos, veja, o próprio profeta diz que quando Jesus vier, ele vem do Oriente. Ele não vem do Ocidente. O evangelho do Ocidente já foi para o Oriente. Amém? Não tem que descer lá na Costa do Marfim. Não tem que ir aqui em Porto Rico. Não, acabou. Estou falando isso para frisar bem. Amém? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Estamos alegres, amados? Então são muitas mensagens que o profeta fala sobre a civilização. Agora, a mensagem do irmão Brana. O irmão Brana, ele foi um profeta por excelência. Hoje nós encontramos aí os irmãos, pastor, né, que saíram de Goiânia lá, né, que ficaram muito tempo no Tabernáculo da Fé, hoje não crê mais na mensagem. Saíram, naufragaram, desculpe, estão naufragados. Tá? Então veja só aqui. Na mensagem Fé Perfeita 63, o irmão Brana diz assim: assim está escrito, estava escrito. Ali estava atirado o menino, esperando a palavra. Amém? Disse: se este menino não ressuscitar nos próximos 2 minutos, então eu serei um falso profeta. Pode me expulsar da Finlândia. Porém, se ressuscitar, então todos devem se prostrar e se arrependerem. Disse: morte, não o podes reter. Chamei seu espírito, segundo a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele se pôs de pé. Correto? É o que a fé ancorou. Deus o disse e ali estava. O irmão Brana chamou. Aleluia. Lá na Finlândia, perto da Ucrânia lá. O irmão Brana foi fazer uma campanha lá e teve uma visão do menino morto acidentado. E ele bateu no peito e falou: eu sou um falso profeta se esse menino não ressuscitar. Por quê? Porque o anjo do Senhor, o 7º anjo celestial, porque tem o 7º anjo celestial e tem o 7º anjo terreal. Amém? Como eu tenho o meu anjo, cada um de vocês tem o seu anjo. O irmão Brana, ele era o 7º anjo para falar a palavra. Amém? Porque a Bíblia diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo na igreja. Amém? Eu, Jesus, enviei o meu anjo na igreja para testificar estas coisas na igreja. Não pode ser um anjo celestial, irmão. Vocês estão vendo o anjo celestial aqui? Ele pode até estar aqui, mas vocês não podem ver. Deus não deixou o anjo celestial pregar. É o anjo terreno que prega. Então o irmão Brana tinha tido a visão do anjo. Amém? E o anjo falou: ó, esse menino vai ressuscitar. Tá? Então eu estou falando isso para mostrar para esses avantajados aí, que pisam na mensagem, que o irmão Brana é um profeta por excelência. A ressurreição do menino. Amém? E o outro que estava no CTI, porque foi 2 meninos acidentados. O outro também, Deus curou o outro menino. Não vou entrar em detalhes. Amém? Mas o profeta falou: eu serei um falso profeta, um falso pregador, se esse menino não ressuscitar. E eu te pergunto, é falso ou é verdadeiro? Verdadeiro, irmão. Amém? É verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. Na mensagem Abraão restaurado, parágrafo 17. Então o homem ali de pé, ele disse, que serviria ao Deus que lhe desse a sua visão. Eu disse: este é um grandíssimo desafio para a religião muçulmana. Buda, Jains, ou seja o que for, aí está. Então, ninguém. Eu disse: por que vocês estão tão quietos? Eu disse: vocês sabem a razão pela qual eles não veem? É porque eles não podem fazer isto. E nem tampouco posso eu, mas o Deus do céu, que ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo, do qual sou testemunha, vem. Eu disse: eu tive uma visão que ele vai receber a sua visão.
Eu disse, se ele não recobrar a sua visão, então eu sou um falso pregador. Eu sou um falso profeta. Me coloquem para fora da Índia. Ó, irmão, ele pregou lá na Índia. Agora, se ele realmente receber a sua visão, quantos de vocês receberão a Cristo como seu Salvador pessoal e esquecerão seu profeta Maomé e outros, simplesmente até onde você pudesse enxergar, massas de mãos, milhares vezes milhares, ali estava. Eu acenei para ele, eu disse ao tradutor, não traduza isso. Eu disse, Pai Celestial, novamente, o Monte Carmelo. Eu disse, tu não deixarás a tua palavra ser fracassada, porque tu me mostraste que o homem receberá a sua visão. Eu disse, que o Deus que me mostrou a visão de seus olhos sendo aberto, que ele possa abrir os olhos. E ele soltou um grito, e ali podia ele enxergar tão bem o quanto eu. E ele saiu, ele correu até o prefeito da cidade. Amém? Recebeu a sua visão, irmão. Como que o Mombrano é falso? Como que o Mombrano não tem vindicação? Aí, vocês de Goiânia, seus hipócritas, pensando na mensagem, comendo no prato, cuspindo no prato que comeu. Vocês querem que a terra se abre e engole vocês em vida? E Deus pode fazer de novo, irmão. Deus pode fazer de novo. Abrir a terra e engolir logo uma meia dúzia com suas congregações. Eu tive que deixar a plataforma, eu estava sem sapatos quando saí dali, até o sapato do profeta ficou para trás. Eu sem os bolsos da minha roupa arrancados. E eles tinham um grande cordão de pessoas. Eu creio que os guardas ou algo tinham aqueles bastão longos, vocês sabem, segurando-os assim, e as pessoas passavam por cima de seus pés, debaixo de suas pernas, apenas para me tocar. Subiam por cima de suas costas. Eu tive que deixar a cidade, nem mesmo não podia sair da cidade, sem ter a proteção. Aquele homem testificou diante do governador, ou do presidente. Eu acho que ali em cima, o prefeito da cidade, foi testemunha disso. Eu tinha o seu nome, eu coloquei em um dos meus bolsos agora. Eu acho, lá no hotel, um dos bolsos do meu paletó. Eles me convidaram de volta lá em cima, para onde? Nova Delhi, eu acho. Que é onde eles têm um anfiteatro ali, que comporta 1 milhão de pessoas. Então espero voltar. Ele continua sendo Deus, amém? Ele nunca muda. A hora está chegando. Glória a Deus. E aí, irmão pastor? Como que o Mombrano é falso? O homem que desafiou. Teve um encontro de 500 mil de gente. Colocou 2 pessoas ali. Pessoas que tinham o braço para trás e uma mulher cega. Essa já é outra parte. E o irmão Branham falou, você é budista, pode vir aqui dar a vista para essa mulher cega? Consertar o corpo desse homem? Você é jainista, você islamista do Maomé, vem aqui. O profeta fala, foi uma reunião super silenciosa. Ninguém abriu o bico. Aí o irmão Brando, agora tudo bem, já que você não vem. E se eu orar em nome do Senhor Jesus Cristo, e esse homem se consertar, e essa mulher ter a vista de volta, vocês entregarão as suas vidas a Cristo? Um oceano de mãos, que era 500 mil de gente, irmão, levantou a mão, porque, claro, muito queria ver o sucesso, né? E o irmão Brando orou para aquele homem e para aquela mulher. A mulher saiu pulando no meio do povo, gritando, eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. E o braço do homem que trabalhava num circo, fazendo espetáculo, os braços do homem veio para frente, e Deus consertou o homem, e uma nuvem de fé desceu no povo, e o povo foi curado, irmão. Glória a Deus. Uma nuvem de cura batizou aquele povo, irmão. Tinha gente que nem pé tinha, andava de muleta, toquinho, de pé. Ganhou um pé. Deus criou o pé para ele. E aí? É falso profeta? É coisa inventada?
E no nosso ministério? E os milagres que tem? Hã? E as bênçãos que tem? E a proteção de Deus que tem no nosso ministério? Hã? Podemos dar um glória? Aleluia! Deus é mais! Deus é mais, irmão! Nós vamos até o fim. Tem que ter alguém para defender a verdade. Que eu desafio. Eu sou enjoado, irmão. Eu desafio nessa hora. Se Deus está comigo, então Deus está comigo. Amém? Mensagem Laodiceia 46. Ele diz assim: vê você isto, o espírito do anticristo é identificado com os falsos profetas. As eras começaram com falsos profetas e terminarão com falsos profetas. Agora, naturalmente será um verdadeiro falso profeta no grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse. Porém, por agora, antes que ele seja revelado, tem que aparecer falsos profetas. Amém? Para quê? Para desviar do verdadeiro. A pessoa fala: ah, William Branham é um falso. Ah, é? Então me mostra o verdadeiro. Porque você não pode ter uma nota, irmão, de $1 falso, sem ter copiado do verdadeiro. Para pensar. Como é que você tem um documento falso? Porque foi copiado do verdadeiro. Você está entendendo? Você não tem como ter o falso sem o verdadeiro. Porque o falso sempre está copiando o verdadeiro. Tá? Então a pessoa fala: não, o irmão Branham é falso. Ah, então mostra o verdadeiro. Cadê o verdadeiro? Ah, mas a lei e os profetas durou até João. A lei e os profetas da lei durou até João. Amém? Não da graça. João foi o último profeta da lei. Terminou a lei com João. Amém? Jesus abriu a graça. Amém? Profeta da lei é profeta da lei. Profeta da graça é profeta da graça. Aí se a pessoa crê, não, a lei e os profetas terminou em João. Então Jesus foi o maior enganador. Porque Jesus, ele era o quem? Plenitude dos profetas. E ele veio depois de João. Se você bate o prego ali dizendo que os profetas terminou com João, não tem mais profeta depois de João, quem foi Jesus então? Quem foi Jesus? Jesus foi o profeta dos profetas. Amém? E abriu a graça. Abriu a chamada dispensação da graça. Porque João foi o último profeta da dispensação da lei. São 7 dispensações, irmão. E agora, o irmão Branham é o último profeta da dispensação da graça. Passou 7 mensageiros. O irmão Branham é o último da graça. Porque o evangelho volta para o judeu. E aí, Cristo termina o ministério na terra. Aí vem a outra dispensação, amém? Chamada reino. A última dispensação. Pelo amor de Deus. Não tem como errar, irmãos. Para mudar a dispensação, tem que ter um evento mundial. Pelo amor de Deus, cadê o evento mundial? Pastor, nós estamos já na dispensação do reino. Eu falei, mas vem cá, cadê o evento mundial que aconteceu? Não aconteceu nada. O coronavírus, isso aí não é nada. Isso é uma gotinha da grande tribulação que Deus permitiu cair. Entendeu? São 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, reino. Amém? Da dispensação da inocência, Adão e Eva teve que cair no pecado. Foi um evento mundial, não foi? Da consciência para outra dispensação, Deus teve que acabar o mundo com dilúvio. Teve que ter um evento mundial. Do governo humano para o patriarcal, teve que ter a Torre de Babel, outro evento mundial. Teve que trazer Deus do céu à terra para mudar as línguas. Outro evento mundial. Amém? Para chegar na dispensação da lei, teve que Deus rebentar com o Egito, que era a potência mundial da época. Afundou o Egito, que a notícia foi longe, irmão. Abriu o Mar Vermelho, olha, arrasou.
Não foi um evento mundial? Lei. Para chegar na dispensação da graça, teve que ter outro evento mundial. Um homem pregado numa cruz. Pronto, irmão. Agora, para nós da graça, para chegar no reino, tem que ter outro grande evento mundial. Qual? A grande tribulação sobre a terra. Quando a grande tribulação chegar e arrebentar com tudo, aí eu concordo que mudou a dispensação. Amém? Terminando o reino, vamos para a eternidade, irmão. Chega de ficar aqui na terra. Chega de ficar aqui, encebando aqui, desculpa a expressão. Essas pastoreadas fraco, esses profetas aí, sabe, que quer ser alguma coisa. Está entendendo? Deus nos chamou. Se Deus chamou, amém. Se Deus nos chamou, fica no banco. Porque vai receber dura condenação. Então, irmão, o evangelho está aqui, ó, no globo, tá? Essa fita roxa, estou frisando, significa redenção. Fio roxo, tá? Redenção. Significa que o evangelho sai da América e vem aqui para Israel. Não vai descer aqui para baixo, irmão, para a África, tá? Se esse tal de Cacô Felipe me ouvir, ele vai saber que nós não concordamos, porque quebra o padrão da mensagem. E ele chama nós de bramista. Nós não somos bramista. Tá? O irmão Brana não é Deus. O irmão Brana é o irmão Brana. Nós não somos idólatra. Nós não idolatramos o irmão Brana. O irmão Brana é o nosso irmão. É o mensageiro da era. E nós não somos bramista. Isso é para eles ouvir mesmo. Nós somos cristão. Nós somos cristão, irmão. Nós temos Espírito de Cristo. Eu sou cristão, você é cristão. Porque senão o de Paulo era paulinos, irineus de cada era. Não. Deus, essa honra é só para Cristo. 42:8 de Isaías. Deus não divide a sua glória, a sua honra. Por isso que não tem dois deuses e nem três. Porque se tem dois deuses, o pai tem que falar, meu filho, vamos dividir o tesouro aqui, né? Porque metade, 50% seu, não. Deus é único. Ele não divide a sua glória, a sua honra é só para Ele. Isso mostra que Ele é Deus. E que todo mundo tenha que ter temor de Deus. Que nós não passamos de um caco de telha, um pedaço de barro na presença dEle. Na mensagem, doenças e aflições, vamos finalizar, irmãos. Ele continua mesmo esta noite como ele foi então. Ele está aqui, amigos. A única coisa que eu lhe peço para fazer é crer que eu lhe disse a verdade. Observe o poder de Deus Todo-Poderoso operar, como eu disse. Se ele não operar, então você pode dizer que o irmão Brana é um falso profeta. Agora eu duvido que um William Soto Santiago falasse um negócio desse. Eu duvido que o Júlio Alvarada falasse um negócio desse. Ou até o Cacau Felipe fosse lá no hospital, no necrotério, e falasse, se esses mortos aqui não levantar, eu sou um falso. Eu duvido. Agora o irmão Brana falava. Porque Deus mostrava para ele. Amém? Aqui, ó. Ele acabou de falar aqui, ó. Se Deus não operar, então você pode dizer que o irmão Brana é um falso profeta. E se ele operar, então você creia em Deus para o seu testemunho. O irmão Brana é fenomenal, irmãos. Glória a Deus. Então, amados, nesta noite, eu apenas quis trazer isso aqui para mostrar à igreja, tá? Sobre falsos profetas, falsos pastores, tá? Que pisam na mensagem. E muitos outros que estão aí na internet, sabe? Por que não vão pregar a Bíblia lá para os outros? Por que tem que pegar, montar no cavalo da mensagem? Para eles parece que é só mensagem. Só tem que pegar a mensagem. Tem um irmão que essa mensagem sai 5 minutos, ele já está ligado, escutando eu. Só para criticar, só para falar mal. Por que eles não pegam Bíblia e vai pregar para outros? Não, eles querem nos ouvir. Tá?
Então, nesta noite, irmão, apenas para terminar, nós estamos focados e firmes, amém? Nesta mensagem, na palavra do Senhor, vindicados pelo Espírito Santo, amém? Uma pessoa perguntou: pastor, já tivemos coluna de fogo, já tivemos anjo na porta da igreja. Vou contar essa aqui só para nós terminar. Um certo dia, irmão, estava tendo um culto lá no Dom Antônio Barbosa. Muito tempo atrás, eu não era nem pastor, estava ajudando. E naquela noite não tinha porteiro, não tinha ninguém. E eu, na oração ali do público, falei: Senhor, coloca, Senhor, um anjo ali na porta, Senhor, para guardar a entrada da igreja. Nós não temos diáconos hoje, não temos porteiro, só tinham as irmãs, os irmãozinhos. E não tinha ninguém para cuidar lá. Falei: põe um anjo ali, Senhor, na porta. E começamos o culto. Quando foi na hora da mensagem, irmão, teve uma irmã que, na hora que ela levantou da oração, que ela virou assim, ela viu o anjo do lado dela, mas ela ficou com temor de olhar de novo. Tudo bem. Quando foi na hora da pregação, que eu estava pregando, irmãos, escutei uns gritos lá fora, a polícia correndo atrás de um ladrão. E pega daqui, pega dali, e aquele barulho lá fora, passou um pouquinho, o ladrão achou a porta da igrejinha lá e entrou, entendeu? Só que quando ele entrou, ele caiu na porta da igreja. Ele ficou com a metade para dentro e a metade do corpo para fora. Por quê? O anjo do Senhor estava ali, irmão. Glória a Deus. Ele podia coagir alguém, mas ele caiu e patinava para entrar e não conseguia. Aí a polícia militar chegou e falou: pastor, dá licença. Eu falei: pode ficar tranquilo. Algemou ele, levantou ele dali e foram embora. Eu pergunto: Deus tem ou não tem anjo para cuidar do seu povo? Na porta da igreja, irmão. Glória a Deus. Falei: tá vendo, irmã? A irmã viu o anjo aí? O anjo não deixou ele passar. Porque ele poderia pôr uma faca no irmão, na irmã lá, e falar: você não me pega não, que eu mato, né? Aquela coisa toda. Mas ali dentro da igreja, não. E eu continuei o sermão. Amém? Continuei a pregação. E esse lugarzinho tão humilde, muitas vezes, a coluna de fogo passava, irmão. Pensa numa boina. Já viu essa boina que o pessoal lixa carro? Já viu? De lã. Então uma boina girando assim na igreja, irmão, e soltando faísca, e soltando fogo. Nós já vimos isso várias vezes na igreja. E uma luz azul que sai do púlpito também. Sempre aparece uma luz azul aqui, ou desse lado aqui. Amém? É o anjo do Senhor. Essa luz é uma das luzes do arco-íris. O irmão Bruno fala: essa luz que aparece é o anjo do Senhor que fica no púlpito. Amém? Então nós temos muita vindicação. Agora vem esses avantajados falar coisa, Deus vai tratar com eles, irmão. Chegará a hora que Deus vai tratar com essas pessoas. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano e eterno Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai Santo, por enviar para nós um profeta cabalmente vindicado, mostrado pela luz da Tua palavra, vindicado do céu pela estrela que nos guiou. Sabemos disso porque temos convicção. Por isso defendemos a mensagem do sétimo anjo. O mundo pode falar o que quiser, mas nós cremos que esta mensagem é verdadeira, porque ela está pautada do Gênesis ao Apocalipse. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que veio, Pai. Continue vindicando o Teu povo, vindicando, fortalecendo cada irmão e cada irmã. E dê para nós uma noite de paz. Abençoa o nosso retorno. Dispensa o Teu anjo para nos guardar de todo mal e de todo perigo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, do cântico de Sião. É o último, 140. Usando as palmas, irmão, para nós ir para casa. Como é bom cantar, louvando ao Senhor, exaltando o nosso Criador. E através do cântico também anunciar com grande e inefável seu amor.
Aleluia. Como é bom cantar ao Senhor. Aleluia. Dizer como é tão grande o seu amor. Como o rei Davi cantava com prazer, enaltecia o grande Jeová. Hoje estou aqui e o mesmo vou fazer, adorar ao Senhor com meu cantar. Aleluia. Como é bom cantar ao Senhor. Aleluia. Dizer como é tão grande o seu amor. Com a nossa voz dizer que o Senhor grandes maravilhas Ele faz. Ele é o mesmo Deus e hoje vai operar. E vamos cantar junto outra vez. Aleluia. Como é bom cantar ao Senhor. Aleluia. Dizer como é tão grande o seu amor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós temos que dar um glória, né, irmão? Um glória com gosto. É isso, porque Deus se alimenta dos nossos louvores, do sacrifício dos lábios. Você tem que mostrar que você está vivo. Deus tem que sentir lá da sua alma o louvor que sai da sua alma. Amém? Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça em vosso coração para toda a eternidade. Amém. Está encerrado, amados. Podeis ser na ordem.